palavra que Deus tem me dado já há um tempo. E aqui, eu vou falar sobre, aqui em Provérbios, abre Provérbios 23. Provérbio 23, versículo 29. Olha para o seu irmão e fala: um bom culto para você. A gente tem que olhar para os nossos irmãos que estão do nosso lado, igreja. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas. Vamos dar palmas para o Senhor Jesus. Bota a tua Deus, nós vamos falar isso. Temos que dar palmas na casa do Senhor. Hoje é dia de festa, igreja. Como eu já falei para vocês, hoje é dia de festa. E a palavra que o Senhor me deu, o tema é vinho misturado. Hoje é Santa Ceia. E o Senhor tem me falado muito dessa mistura. E as coisas são tão sérias, igreja. Jorge, para um pouquinho. As coisas... E nós vamos ler isso aqui na palavra. Porque nós temos que ser um vinho limpo, um vinho puro. Nós não podemos ser um vinho misturado. E o que nós temos visto são muitas coisas misturadas. Amém? Glória a Deus. Aqui fala assim, no 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Vamos se assentar? Glória a Deus. Glória a Deus. O tema é o vinho misturado. Vai tratar da nossa vida espiritual, igreja. A palavra ai é uma palavra de dor. Quando você tropeça, o que você fala? Ai. Você dá uma tropeçadinha, você fala ai. Todos nós somos assim. A primeira palavra que vem na cabeça da gente é ai. Quando o seu pai... Você lembra quando você era pequeno? Mãe que tinha muito isso, de dar um beliscão na criança? Tinha umas crianças que levavam tanto beliscão, que era levada, Aí quando o seu pai te beliscava, o que você fazia? Ai, ai, ai. Era 3 ais, ou até mais, Porque tinha pai que beliscava. E a gente falava ai, 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 porque doía o beliscão, A palavra ai está sempre presente quando acontece alguma coisa de dor na nossa vida. É muito forte, igreja, o que Deus me deu. Quando você está dirigindo, está no teu automóvel dirigindo, e você está no trânsito, aí acontece alguma coisa assim, alguma coisa que você fala, que acontece no trânsito, o que você fala? Ai! Você leva um susto, você fala ai, não é? Aí você olha para a situação, é a tua primeira coisa que você fala assim: meu Deus, o que é isso? Você já está com medo de sentir a dor daquilo ali que pode acontecer na tua vida, Para quem são os ais? Para quem são esses ais que estão falados aqui? Um ai. Para quem são os ais? Para quem para quem os pesares, para quem as pelejas e para quem são as queixas. Isso são para as pessoas que estão misturando o vinho, para as pessoas que não são obedientes, para as pessoas que não entendem o que o Senhor Jesus tem na sua e na minha vida. Porque quando a gente mistura as coisas, igreja, o ai vem. Quando a gente mistura as coisas, o ai vem. E aqui fala aquele sentimento de tristeza, o remorso, arrependimento, esses pesares da vida que vem na nossa vida. Porque quando vem o ai,
Quando vem o ai, vem o sentimento de tristeza, o remorso e o arrependimento. Para quem as peleja, nós sabemos muito bem que tem peleja que fazem parte da vida, do nosso dia a dia, das lutas que temos. Tem peleja que a gente traz para a nossa vida. Tem peleja que a gente coloca a mão e traz para a nossa vida. Tem peleja que você vai lá, você não vigia, você não olha, você não ora e você traz para a tua vida. Tem coisas, igreja, que eu e você, a gente não pode fazer nada por impulso. Escuta bem o que eu estou falando para vocês hoje. Nós estamos perante uma Santa Ceia. Nós não podemos fazer nada por impulso. Nós temos que ter isso no nosso coração. Quando nós vamos tomar qualquer decisão, quando nós vamos entrar em qualquer coisa, como uma pessoa chegar perto de você, falar alguma coisa e você não está bem, não fala nada. Fala assim: não, eu vou orar, oh meu Deus, fale você, depois eu te dou a resposta, depois eu falo com você. Porque tem pelejas que nós trazemos para a nossa vida porque nós não vigiamos. E o inimigo, ele está aí, ó. Mas ele não está para pegar quem está lá fora, não. Ele está para pegar quem está aqui dentro. Aqui dentro. Então nós temos que vigiar. Deus falou: fala para a minha igreja vigiar. Fala para a minha igreja orar. Fala para a minha igreja dobrar a vigilância. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele está querendo entrar dentro da nossa casa. Ele está querendo destruir a nossa família. Ele está querendo destruir o que tem dentro de você. Sabe o que você tem dentro de você? Fé. Glória a Deus, aleluia. Você tem fé dentro de você. E aqui fala assim, igreja. Eu aprendi. Tem vezes que a gente não entende. Por que deu certo? Para quem você está levando as tuas queixas? Tem vezes que você está no meio de um furacão e você acha que você não vai sair dele. Mas por que deu certo? Porque você não está misturando vinho. Você está sendo fiel a esse Deus. Por isso que vai dar certo. E aqui fala assim, ó: ferida sem causa. Não entendi por que isso. O que aconteceu? Por que motivo? Por que doeu? Porque eu estou sofrendo. Aqui fala, esse assunto hoje é espiritual, igreja. Não é o que você está vendo aqui. É o que nós temos que tratar na Santa Ceia. O que tem que ser tratado na Santa Ceia? A nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual. De quem são os ais? De quem são as pelejas? De quem são as queixas? De quem são as feridas sem causa? São daqueles que estão buscando vinho misturado. São daqueles que estão buscando a mentira. São daqueles que estão no meio da confusão. São daqueles que estão no meio da contaminação. Sabe o que o Senhor falou para mim hoje? A gente tem que buscar o vinho limpo. Aleluia. E aqui fala, nem Jesus bebeu do vinho. Abre a tua Bíblia lá em Mateus, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui o que fala aqui, ó. Mateus 27, glória a Deus, 33. Olha o que fala aqui, ó. A crucificação de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber. Tem Bíblia que está vinagre, tem Bíblia que está vinho, misturado com fel, mas ele provando não quis beber. Olha isso, igreja. Olha isso. Deus falou para mim, vai lá em Mateus. Jesus pegaram, olha aí, ó, botar na boca do Senhor uma mistura. Ele bebeu? E tem quantos
quantos que estão bebendo a mistura aí? Estão aceitando o vinho misturado. Jesus não bebeu. Jesus estava na cruz. Quiseram contaminar ele lá, mas ele não. Ele viu que o vinho era misturado. E nós temos que ter isso no nosso coração. Nós não podemos participar de mistura. Nós não podemos estar no meio de mistura. Nós temos que se separar. E aqui fala assim, ó. Qual o sentido disso? Da forma espiritual. O que isso significa para a vida de quem é crente, quem é cristão, igreja. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Foi falado isso aqui. Igreja, eu tô boba, mistura que estão. Mulher em cima de altar com roupa de ginástica, igual eu vi numa igreja esses dias. Mulheres sem posturas dentro da igreja. Sabe o que é isso? Isso é a mistura. A mistura que está na terra. O altar é santo, igreja. Isso aqui é santo. Então nós não podemos se misturar. Não vou falar que você vai chegar na igreja hoje, como a Amanda falou, vai tirar. Não, isso é um processo. Eu não uso mais tanta coisa, mas foi um processo na minha vida, do meu chamado, da onde Deus quer que eu fique. Mas o altar não é bagunça. O altar não é mistura. Não é mistura. E nós não podemos aceitar isso dentro do Evangelho. Nós não podemos aceitar isso dentro da igreja de Cristo, porque nós estamos ferindo a noiva. E aqui fala, igreja, ser cristão. Nós somos cristãos. O que é isso? Trazer de consequência para si. O que você está trazendo de consequência para a tua vida? Os as brechas, as feridas, as coisas que são trazidas aqui, são aquelas que buscam o vinho misturado. Porque quando nós buscamos, como essas pessoas que buscam os vinhos misturados, abrem brecha. E quando o vinho fica misturado, você está à mercê de acontecer tudo na tua vida. Aqui ficava assim, ó. Aqui em Ezequiel, abre a tua Bíblia lá em Ezequiel 44. Vamos passear um pouquinho, porque Deus foi me dando e eu quero passar para a igreja rapidinho o que o Senhor me deu. Aqui em Ezequiel, gente, 44, 23, fala assim, ó. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o puro e o... A gente tem que ter esse discernimento. Nós temos que saber o que é o puro. Nós temos que saber discernir o que é o profano. Nós temos que ter olhos espirituais na terra para saber isso, igreja. Porque você não pode ficar querendo seguir uma pessoa profana. Você não pode querer estar no meio de uma coisa pura e aparecer uma coisa impura e você ir atrás. E o Senhor falava assim para mim: pede para o meu povo pedir discernimento. E esse discernimento na nossa cabeça. Se eu não aprender a discernir, o que vai acontecer comigo e com você? Nós temos que aprender isso. E aqui fala assim, o que é o profano? Aqui fala que é agredir a santidade das coisas de Deus. Agredir a santidade. Isso aqui é santo, igreja. A Santa Ceia é santa. E quando a gente entra, sabe por quê? Não tem mais temor na terra. Não tem mais temor. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu fazia. Isso é Santa Ceia. Não tem nada igual do que eu fazia. Nada. Porque eu vivi o outro lado. Eu sei o que eu estou falando para vocês. E aqui fala assim, ó.
Não dá para misturar a mentira com a verdade, a injustiça com a justiça, o errado com o certo, o infiel com o infiel. Não dá. A gente não pode misturar. Não tem como misturar a verdade com a mentira. Não tem como. Então, quando nós misturamos, isso é o vinho misturado. Isso é o vinho misturado que está na terra. Que nós temos que saber o que é o certo e o que é o errado. E muita gente está achando que a mentira é verdade. Tem gente falando mentira e a pessoa batendo na tecla que está falando a verdade. E quando nós não temos visão espiritual, não temos nada, quando está tudo misturado na nossa vida, a gente cai. A gente cai. E aqui fala, igreja, em Apocalipse 3, abre lá para mim, comigo. Glória a Deus. Apocalipse 3 vai falar de uma igreja rica, né? Aqui vai falar assim, ó, no 15, ó. Eu sei as tuas obras, nem és fria, nem quente, nem dará, como é que é? Fora frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio, nem quente. Vomitai-ei da minha boca. Igreja, uma igreja que aqui fala da igreja de Laodiceia, uma igreja rica. Pensa numa igreja rica. Uma igreja rica, com tudo lindo, tudo bonito, mas uma igreja misturada. Uma igreja misturada, que Deus não estava dentro dela, Deus estava lá na porta, ó, e Deus não queria nem entrar. Deus estava na porta. Uma igreja rica, mas não tinha presença. Uma igreja que tinha tudo, mas Deus não queria entrar naquela igreja. E é o que está acontecendo hoje. Cadê a presença? Cadê a presença? Cadê a presença? Se tiver um vinho misturado, Deus não está. Deus vai ficar lá fora. E você quer uma igreja que Deus não está no altar, que Deus não está aqui dentro, que não tem mais a presença? A gente não quer uma igreja que não tenha presença. A gente quer uma igreja que Deus esteja dentro. Uma igreja que tenha cura. Uma igreja que tenha milagre. Uma igreja que tenha restituição de casamento. Uma igreja que cuida dos nossos filhos. O principal aqui é Deus. E Ele tem que estar dentro. Ele tem que estar dentro. E nós não temos visto isso. Não temos visto isso. E aqui no final, igreja, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Que a gente tem que... Abre a tua Bíblia. Eu vou falar sobre Davi. No Salmo 51. É algo que me tocou muito. Sabe por quê? Porque nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Muito cuidado. Glória a Deus. Aqui no Salmo 51. Salmo de confissão. Eu estou no altar. Davi tinha um coração, mas Davi errou. Davi errou. Davi desejou o que não era dele. E aqui fala, Davi tomou uma mulher que não era dele. Nasceu um filho. Esse filho morreu. Naquele momento Davi fez uma mistura. Davi misturou. Sabe o que Deus manda dizer para a igreja? Tem muita gente misturando as coisas. Davi fez uma mistura que não poderia ser feita. Davi fez uma mistura que não deveria ser feita. E ele tinha que ter buscado vinho sem ser misturado. E não fez bem para a vida dele. Davi misturou tudo. Teve morte. A espada não saiu de dentro da
O homem que estava no altar, o homem que conhecia a palavra, tinha como chamar profeta, tinha como chamar Deus, que ele mesmo colocou a mão, desejou a mulher dos outros, deitou com a mulher dos outros, fez a lambança toda, e ainda quer dar uma de rei, ainda quer chamar profeta, ainda quer falar. Essa é a mistura. Essa é a mistura que está na terra. Mas só que tem uma coisa que eu vou falar para você. Ele se arrependeu. E olha aqui o salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi se arrependeu. E o Senhor falava para mim hoje aqui: você vai participar da Santa Ceia. Se arrependa. Se arrependa. Porque quando nós abrimos o nosso coração e se arrependemos, Deus tem misericórdia da gente. Esse é o Deus que é pai, não é padrasto. Esse é o Deus que olha para o pecador e fala assim: eu te amo. Esse é o nosso Deus, que abraça o pecador. Tem consequência. Todo pecado tem uma consequência. A espada ficou dentro da casa. A filha de Davi foi estrupada pelo próprio irmão. Tamar foi estrupada. O filho traiu. O filho queria o trono dele. Essas são as consequências da mistura, igreja. Não podemos misturar. Você acha que depois que você aceita Jesus, que você está aqui, que você é um obreiro, um diácono, um presbítero, você tem escolha? Você não tem mais escolha. E ainda quem está ali fora, Deus está tendo misericórdia, que pecou, está trazendo para dentro porque se arrependeu. Porque muitos que estão lá fora não estão se arrependendo. Muitos que estão lá fora querem ficar na mesmice, querem ficar no pecado, querem ficar na prostituição. Deus não está nesse negócio. Querem continuar fumando maconha, pastores em cima do altar usando cocaína, fumando cigarro, tomando cerveja. Que mistura é essa na terra? Quer botar a mão nas coisas de Deus e tudo misturar. O Senhor falou comigo: o vinho tem que ser puro. Glória a Deus, aleluia. Não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente ser rico, não adianta a gente ter um templo lindo como aquela igreja e Jesus estava na porta. Jesus não estava dentro. Então nós temos que ter esse vinho puro, limpo. E aqui o Senhor fala assim, ó. A gente sabe quando a gente erra. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos como a gente erramos. Mas se arrependa. Se arrependa do teu erro. Se arrependa. Porque Deus está voltando, igreja. O Senhor, o que foi te dado, não deixa ninguém tirar, não. Glória a Deus, aleluia. Não deixa ninguém tirar o que Deus te deu. Entra por essas portas, querendo se limpar mais, querendo mais esse Deus, podendo participar. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que essa Santa Ceia para mim está sendo muito importante, porque na outra Santa Ceia eu estava sangrando nesse altar. Eu estava muito mal, ninguém sabia, mas eu estava aqui com 5 fraldas, passando muito mal. De manhã e de noite eu falei: Jesus, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei se eu vou voltar. Eu não sei se eu vou morrer. Mas o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece que foi a hora de eu morrer. Eu tomei a Santa Ceia.
Foi a minha última oração que eu fiz na Santa Ceia nesse altar. E hoje eu estou aqui, sem sangrar. Hoje eu estou aqui bem. Então é esse Deus. E eu falei para Deus, não deixa nunca eu misturar. Eu sou mulher de um homem só. Eu sou mãe, eu sou avó. Eu não tenho ganância. Eu sei que se não tiver o dízimo, Deus vai me sustentar. Porque Deus sustenta essa obra. Ele falou para mim quando eu estava em casa: por que você está com medo? Eu vou pagar o aluguel. E as pessoas me falando, o seu Antônio conversando comigo, eu falei: Jesus, como é que vai ser? No primeiro dia que eu vim na igreja, a Carla me entregou todos os envelopes do dízimo, como é que ela faz, ela conta tudo, vê tudo direitinho. Quando eu vi, Deus falou para mim assim: por que você estava com medo? Olha aí como eu te honrei. Oh, glória! O dinheiro que eu peguei na igreja quando eu não estava aqui, dá para me pagar o aluguel. 2 aluguel que vocês querem saber. Deus falou assim para mim: por que você está com medo? Na Santa Ceia, eu estava aqui chorando. Ninguém sabia. E agora eu estou aqui. Mas eu pedi misericórdia. Eu pedi misericórdia pela minha vida. Então, quando nós se arrependemos do nosso pecado, porque nós somos pecadores, igreja. Todos nós somos pecadores. E nós temos que se arrepender. Nós temos que botar a cara no altar e se arrepender dos nossos pecados. Entregar nossa vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele vai fazer. Por isso que a gente não pode ter vinho misturado. Por isso que a gente tem que ter o melhor vinho, como aquele vinho daquele casamento. O Senhor foi lá. O Senhor foi lá, colocou a mão e falou: leva. Quando Ele mandou o mestre precisava levar o vinho, no caminho o vinho foi transformado. No caminho o vinho foi transformado. No caminho foi dado o melhor vinho no casamento. É esse vinho que tem que ter na minha vida e na sua vida. Então se arrependa, se humilhe. Se humilhe para Jesus, não se humilhe para ninguém. Porque tem vezes que ninguém vai resolver o teu problema, igreja. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ninguém vai resolver o teu problema, só Jesus. Se humilhe para Ele. Fala com Ele. Entra pelas portas. Busca pela tua vida. Guerreia pela tua família. Guerreia pelo teu trabalho. Guerreia porque Deus tem falado que a gente vai comer o melhor dessa terra. E nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos ter a melhor casa. Nós vamos ter o melhor trabalho. Nós vamos ter o melhor carro. Isso faz parte. Isso não é pecado. Isso faz parte da nossa vida. Então que essa santa ceia, por isso que o Senhor falou para mim, porque que é uma santa ceia da cura, para curar a alma, para curar aqui ó dentro, porque quando nós somos curados, nós lutamos. Como nós somos curados, nós temos força para lutar, igreja. Então nós temos que ser curados para a gente poder guerrear, para a gente guerrear. Então lute. E não deixe o teu vinho misturar. Porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para cada um aqui dentro. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos bater palma para Jesus. Glória a Deus. Vamos dirigir a Santa Ceia agora. Deus está chamando. A Carla está aí? Glória a Deus. Carla, vem, filha. Marluce, vem. Glória a Deus. Pegar